Em 15 de fevereiro de 2013, sobre Chelyabinsk, Rússia, um asteroide mais pesado que a Torre Eiffel colidiu com a atmosfera. Então, a 30 km de altitude, ele explodiu. O evento foi mais brilhante que o Sol, mas tão alto que ficou em silêncio por 90 segundos completos após a explosão, o que só piorou a devastação. Então, você vê todos esses vídeos de pessoas, olha, o que foi aquilo? Eles veem o rastro de fumaça no céu. Isso é incrível. Quando você pensa que nada vai acontecer, a onda de choque atinge e estoura as janelas. Milhares de pessoas se feriram com vidro no rosto e nos olhos ao olhar pelas janelas. A onda de choque danificou milhares de edifícios e feriu 1.500 pessoas. O que torna o incidente de Chelyabinsk meio constrangedor é que, no mesmo dia, cientistas haviam previsto que um asteroide faria uma passagem próxima da Terra. E eles estavam certos. 16 horas após Chelyabinsk, o asteroide Duende, de tamanho semelhante, passou a 27 mil quilômetros da superfície terrestre. Isso é mais perto do que satélites em órbita geoestacionária. Apesar de preverem corretamente a aproximação próxima, eles não detectaram o asteroide não relacionado que explodiu sobre a Rússia. E a verdade é, isso acontece o tempo todo. Não somos bons em detectar asteroides antes de nos atingirem. Desde 1988, mais de 1.200 asteroides com mais de 1 metro colidiram com a Terra. E desses, detectamos apenas 5 antes de atingirem, nunca com mais de um dia de aviso prévio. Com toda a nossa tecnologia e todos os telescópios espalhados pela Terra, sem mencionar os que estão no espaço, por que lutamos para detectar asteroides perigosos antes que eles nos atinjam? Quais são as chances de um grande asteroide nos atingir, eliminando a maioria, se não toda a vida na Terra? Se víssemos um se aproximando, o que poderíamos fazer a respeito? Os asteroides são os restos da formação do Sistema Solar. 4 bilhões e meio de anos atrás, rochas e poeiras se aglomeraram formando protoplanetas derretidos. No interior, elementos pesados, metais como ferro, níquel e irídio, afundaram no núcleo, deixando minerais de silicato mais leves na superfície. Alguns desses protoplanetas cresceram para se tornarem os planetas que conhecemos hoje, mas muitos mais colidiram uns com os outros, se quebrando em pedaços. Essas peças continuaram orbitando o Sol e se chocando umas com as outras e se quebrando em fragmentos ainda menores, que se tornaram os asteroides, e é por isso que alguns deles são conglomerados rochosos, soltos de rochas do tamanho de cascalho chamados pilhas de entulho, e outros, provenientes dos núcleos dos planetesimais e que são principalmente feitos de metal. Então, isso é um meteorito de ferro e, essencialmente, é um pedaço do núcleo de um pequeno corpo planetário, como um pequeno planeta que se formou há 4 bilhões e meio de anos. Diferenciado, o material do núcleo caiu e essa coisa foi despedaçada por uma colisão com outro asteroide. Mas é a coisa mais antiga que você já viu. A maioria dos asteroides tem órbitas estáveis entre Marte e Júpiter, no principal cinturão de asteroides. Mas alguns chegaram mais perto da Terra, e esses são conhecidos como objetos próximos à Terra. Eles são de maior interesse para nós por causa da ameaça que representam. Em seu último livro, Stephen Hawking considerou o impacto de um asteroide como a maior ameaça à vida na Terra. Mas encontrar asteroides é difícil por várias razões. A maior parte é vista por telescópios em terra. Para encontrar um ponto em movimento, tire uma sequência de fotos. 1, 2, 3, 4 e então procure por ele. E está se movendo por orbitar o Sol, enquanto estrelas e galáxias distantes não estão. Mas você precisa olhar com cuidado. Os asteroides são pequenos. Eles variam de metros até quilômetros em tamanho. Na vasta expansão espacial, rochas assim não se destacam.
Até os pequenos podem ser prejudiciais. O meteoro de Chelyabinsk tinha cerca de 20 metros de diâmetro e largura aproximada de 2 ônibus escolares. Além disso, os asteroides são ásperos e escuros. Eles refletem apenas cerca de 15% da luz que os atinge. Então, nossa melhor chance de vê-los é quando estão totalmente iluminados pelo Sol. E é por isso que mais de 85% dos asteroides próximos à Terra que detectamos foram encontrados nos 45 graus do céu diretamente opostos ao Sol. Isso é chamado de efeito de oposição e significa que provavelmente existem mais asteroides próximos à Terra e potencialmente perigosos que ainda não foram detectados. Qualquer asteroide que se aproxime na direção do Sol simplesmente não pode ser visto. Foi exatamente isso que aconteceu com Chelyabinsk. Detectamos e catalogamos 1 milhão de asteroides, a grande maioria dos quais está no cinturão principal de asteroides. Mas 24 mil são objetos próximos à Terra, aqueles que precisamos manter um olhar particularmente atento, porque mesmo depois de detectar um asteroide, é difícil dizer se ele vai atingir a Terra. Se você descobrir um objeto e só tiver dados de poucos dias, não poderá prever para onde ele vai, pois estará tentando pegar um pequeno arco de movimento e prever isso muito além no futuro. Para isso, é necessário observações durante muitos anos. Mas mesmo que você tenha observações perfeitas de um asteroide, há uma espécie de limite fundamental para o quão longe no futuro você pode prever. Isso se deve a alguns efeitos, sendo um deles o fato de que eles não estão apenas orbitando o Sol sem outras influências. Todos os planetas têm gravidade, e todos os planetas estão puxando os asteroides próximos à Terra e podem alterar significativamente a órbita. Então existe algo chamado caos dinâmico, que basicamente significa que, após um certo tempo, você não sabe onde o asteroide vai estar. E, na prática, isso significa que não podemos fazer nenhum trabalho mais do que 100 anos no futuro. Então, o tempo máximo que você pode prever, com qualquer precisão, onde um corpo estará é de cerca de 100 anos. E isso é bastante importante porque sabemos com certeza, se um acertar, os resultados serão dramáticos. Esta é a cratera Beringer, no Arizona. Leva o nome do engenheiro de Minas Daniel Beringer, que foi o primeiro a sugerir que ela foi formada por um impacto de meteorito. Até a década de 1950, predominava a visão de que havia sido criada por atividade vulcânica. Mas Beringer estava convencido de que era o local de um impacto de um meteorito de ferro. Então, em 1903, ele fez uma reivindicação de mineração e começou a perfurar em busca do meteorito metálico, que ele acreditava valer mais de 1.903 bilhões de dólares. Sim, então as pessoas são motivadas pelo dinheiro, certo? Então eles pensaram, ei, podemos conseguir algum ferro, de graça, basicamente. Então eles começaram a perfurar no fundo da cratera e não encontraram nada. Eles continuaram fazendo perfurações exploratórias por anos e décadas. Iniciaram por estar na perfuração. Alguém sugeriu que talvez tenha ocorrido em um ângulo diferente. E talvez o ferro não esteja sob o meio, mas talvez esteja lá sob a parede. Ele estava perfurando. Se for lá, pode ver as brocas agora. Ele perfurou a parede, mas não encontrou nada. Então, o que eles não perceberam é que quando você tem um impacto em alta velocidade, não é como se você estivesse jogando uma pedra em uma parede de tijolos, sabe? E faz um buraco e fica preso lá, ou simplesmente rebate. É explosivo. É totalmente explosivo. Então a energia cinética do projétil entra talvez a 30 km por segundo. A energia cinética do projétil é suficiente para vaporizá-lo completamente, transformando-o em gás. E esse gás está super quente e sob super alta pressão. Ele explode e sobe para fora da cratera. Então, o projétil realmente não existe após o impacto. Ou seja, fragmentos podem resistir, mas esse corpo de 50 metros foi basicamente obliterado. Então, ele estava procurando por algo que não existia. Ele passou 27 anos minerando a cratera, perfurando até uma profundidade de mais de 400 metros. Mas o que ele estava procurando havia vaporizado no impacto 50 mil anos antes. O asteroide de 50 metros, não muito maior que Chelyabinsk, liberou energia equivalente a 10 megatons de trinitrotolueno. Isso é mais de 600 vezes a energia da bomba de Hiroshima.
Então, a coisa que mais se assemelha a um impacto de meteorito é uma grande explosão nuclear. Este é o tamanho real do crânio do Tiranossauro Rex. E eu pensei, isso é tão legal, eu tenho que ter isso. Então eu comprei o Tiranossauro Rex. Os dinossauros foram exterminados por um asteroide de 10 quilômetros que atingiu a Terra cerca de 65 milhões de anos atrás. Então, acima de um tamanho crítico, que provavelmente é de alguns quilômetros, um impactor entrega tanta energia que tem um efeito global. Então, essencialmente, ele lança um monte de detritos em trajetórias suborbitais. Então, o ejetor circula a Terra, cai de volta na Terra, em todos os lugares, até mesmo do outro lado do planeta de onde ocorreu o impacto. E o que isso significa é que todo o céu se ilumina com meteoros de ponta a ponta. Então, você pode imaginar o céu passando de, um belo dia azul como hoje para basicamente um brilho vermelho intenso, como estar dentro de uma torradeira. O primeiro efeito desse impacto, além da explosão inicial, foi perto de onde o impacto real ocorreu. O primeiro efeito é que o céu se transforma em uma grande fonte de calor e cozinha tudo no chão. Então esses caras basicamente foram cozidos. Cozidos vivos enquanto andavam por aí. Os únicos animais que tiveram uma chance foram os que viviam em túneis sob o solo ou talvez na água. Eles conseguiram voltar e assumir o controle sem ter que lidar com os dinossauros como um grande obstáculo. Quais são as nossas chances de que a Terra seja atingida por outro asteroide de 10 quilômetros ou maior? Em sua vida, supondo que você viva até os 100 anos, você terá um impactor de 10 quilômetros, como o evento de extinção do Cretáceo-Paleogeno, a cada 100 milhões de anos ou algo assim. Então, a probabilidade disso acontecer em um ano é de 1 em 100 milhões. Então, você tem uma chance em 1 milhão de morrer por um impactor de 10 quilômetros. Mas como sabemos que não existem impactores de 10 quilômetros com uma trajetória que intersecta a Terra pelos próximos 100 anos, sua chance de morrer por isso é, na verdade, 0. Assim, o trabalho feito reduziu isso de 1 em 1 milhão para 0. A boa notícia é que não haverá outro evento de extinção como o dos dinossauros em nossas vidas. Mas existem exponencialmente mais asteroides de tamanhos menores. Para cada asteroide de 10 quilômetros, existem aproximadamente 1000 asteroides de 1 quilômetro, e eles ainda são capazes de causar muito dano. 1 ou 2 quilômetros são capazes de causar danos locais, mas massivos. Então, isso significa, em vez de eliminar o mundo inteiro, você eliminaria o equivalente a algum país europeu como França ou Alemanha, para mencionar 2 dos meus favoritos. Então você obliteraria esses países com o impacto de um corpo de 1 ou 2 quilômetros. Nós sabemos sobre todos os corpos de 1 a 2 quilômetros que poderiam nos atingir. Acreditamos que conhecemos cerca de 90 a 98% desses corpos identificados. E temos suas órbitas, e podemos fazer previsões razoáveis para os próximos 10 anos ou algo assim sobre onde eles estarão. E parece que estamos bem agora. Mas, e quanto àqueles que são um pouco menores que 1 quilômetro e os que têm 800 metros? Ainda é bastante devastador se atingir. E é possivelmente aqui que a maior ameaça dos asteroides permanece. Alguns poucos centenas de metros são suficientes para obliterar uma grande cidade, mas tão pequenos que ainda não detectamos todos. Estamos perdendo muitos projéteis de 100 metros. E esses caras são grandes o suficiente para causar danos substanciais na Terra, dependendo de onde eles atingem. Então poderia destruir uma cidade? Sim, derrubaria os prédios na cidade. Causaria um incêndio em toda a cidade. E se atingisse o solo, lançaria ejeções que voltariam a cair. Choveriam no solo, seriam ejeções de alta velocidade que obliterariam uma zona de 100 quilômetros ao redor. E isso poderia acontecer amanhã? Bem, poderia sim. Se víssemos um grande asteroide vindo, qual seria a nossa melhor aposta para, poderíamos fazer algo a respeito? O que faríamos a respeito? Existe algo que podemos fazer ativamente? Não podemos fazer nada. Participei de um comitê que analisou isso há cerca de 10 anos. O que poderíamos fazer?
Uma opção seria tentar bombardeá-lo. É uma coisa padrão. Desconhecemos como isso funcionaria ao chegar lá. Mesmo que você pudesse explodir na superfície, não está claro o que aconteceria. Normalmente, quando um corpo explode, os fragmentos se movem para fora e se expandem, mas não muito rapidamente. Em seguida, a gravidade os puxa de volta novamente. Ele se reformaria como um monte de entulho se já não fosse um, provavelmente devido a impactos passados. Explodir um monte de entulho é algo que realmente não entendemos. Outra ideia é que você poderia ser todo gentil e anexar um foguete ao asteroide e apenas tentar empurrá-lo para o lado. Em vez de explodi-lo, vamos empurrá-lo gentilmente para o lado, desviando-o da rota de colisão com a Terra. O problema é que, pelos cálculos, nenhum dos nossos foguetes consegue impulsioná-lo o bastante. Você teria que manter os foguetes presos à superfície, o que não sabemos fazer. Lembre-se de que é um corpo rotativo por séculos para ter um efeito significativo no movimento do asteroide. Então esqueça as bombas, esqueça de prender foguetes. Ablatando a superfície, você a ferve com um laser. Não possuímos lasers suficientemente potentes e provavelmente não temos capacidade de produzi-los. Para fazer isso da Terra, teríamos que levar os lasers até o objeto, o que é ainda mais difícil. A ideia de que você poderia envolver um asteroide em papel alumínio de cozinha é outra boa opção. Isso pode ser uma ótima ideia, mas ainda não funciona porque não sabemos como executá-la. Não temos como lançar papel alumínio suficiente para envolver um asteroide e alterar suas propriedades radiativas, o que por si só moveria o asteroide. Então, a verdade é que, para ser honesto, não temos como desviar um asteroide do tamanho de 1 quilômetro agora. Isso poderia destruir um país. Sim, nós simplesmente não temos um jeito. E 10 quilômetros? 10 quilômetros é 1000 vezes mais desesperador. Então, quando discutimos isso, tivemos todas essas grandes ideias. Tentamos fazer isso, mas não funcionou. Chegamos à ideia mais básica. Bem, talvez se pudéssemos descobrir onde o asteroide vai atingir, qual cidade ele vai explodir, poderíamos evacuar essa cidade. E então olhamos para a história das evacuações de cidades e olhamos para casos, onde, por exemplo, você tem uma semana de aviso de que algum sistema de furacões vai entrar e inundar uma cidade e a evacuação simplesmente não funciona também. A razão é muito simples. Como entrar em uma cidade, não há muitas rodovias. Quando milhões de pessoas tentam entrar em uma rodovia e um carro quebra, a rodovia fica bloqueada. Então, instantaneamente, você tem milhões de pessoas tentando sair da zona-alvo e elas não conseguirão, porque todas as estradas estarão instantaneamente bloqueadas. Portanto, mesmo a evacuação de uma cidade é provavelmente a ação mais esperançosa que poderíamos tentar. Isso é muito difícil devido ao grande número de pessoas envolvidas. O que eu acho que todas as pessoas razoáveis concluiriam é: vamos fazer a coisa que podemos fazer primeiro. Então vamos procurá-los. Façamos as pesquisas e construamos os telescópios. Vamos colocar este telescópio no espaço. Isso será uma grande contribuição para entender a ameaça dos asteroides. E então, quando encontrarmos um objeto em particular que pareça especialmente perigoso, podemos focar nele. Podemos concentrar tudo nele. E podemos começar a pensar seriamente e com real motivação sobre maneiras de desviá-lo. Agora, se você está preocupado com o fim do mundo em um impacto de asteroide, deixe-me tranquilizá-lo. Existem muitas outras potenciais catástrofes globais resumidas neste mapa da condenação, feito pelo meu amigo Dom no Domain of Science. Então, qual desses terríveis cenários é mais provável de nos destruir? Confira o vídeo no canal dele.